Deus é lindo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra comigo Juízes capítulo 13. Juízes 13. Eu ouvi um testemunho essa semana no YouTube. Esses vídeos na internet. Obrigado, pessoal do louvor. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Hoje eu estava olhando para o Flávio aqui, estava lembrando que a gente precisa fazer um momento aqui. Quando eles foram lá para Araruama, a gente fez uma despedida deles aqui partindo. Voltaram. Então tem que fazer também aqui agora, né? Traga a Aline no próximo culto, domingo que vem. Não vou... Mas vamos orar por ela então. Em nome de Deus, domingo que vem, junto com a Aline. A gente precisa recebê-lo de volta, né? Já está trabalhando, a casa é dele, enfim. Mas já que fizemos uma celebração, para a ida tem que fazer para a volta. Amém, irmãos? Mas eu ouvi um testemunho essa semana, uma mãe contava de um filhinho seu. Ela disse que ela estava lá fazendo alguma coisa e, de repente, o cachorro veio correndo, todo molhado, e começou a mexer com ela. E ela achou aquilo estranho, e aí ela, de repente, lembrou do filho. E ela vai correndo para olhar, e o filho estava na piscina. Um bebê, eu não sei quantos anos, não lembro, mas era uma criança ainda pequena, não sabia nadar, e o bebê e a criança no fundo da piscina. O cachorro veio avisar ela, então pula correndo, tira a criança da piscina, os familiares ajudaram, chama a emergência, e ali a emergência chega, e o menino estava morto. Mas ali ela começou a orar, começou a louvar, começou a adorar, e Deus então trouxe o menino de volta à vida. Foram para o hospital, e lá no hospital, ele ficou ali hospitalizado uns dias, e aí ele volta, enfim, e a médica entra e disse, não, ele não tem nenhuma sequela, ele está normal, saudável, não tem nada nele. E ali ele começou a dizer, falando assim, mamãe, sabe que eu morri? E a mãe falou, filho, eu sei, eu morri. Eu morri afogado na piscina. Mas enquanto eu estava afogado, não vou lembrar exatamente as palavras, eu vi o vídeo no YouTube, mas tentando ser o mais fiel possível aquilo que minha memória me ajuda, ela contou que o menino disse, Jesus, mas o tempo inteiro que eu estava morto, mas Jesus andou comigo. Ele ficou comigo, ele me guardou, ele me cuidou, e até que ele me trouxe de volta. E ele dizia assim, eu vi Jesus, ele brilhava tanto que eu não conseguia ver o rosto dele. Mas ele era lindo. E o menino teve essa visão e viu ali Deus, teve esse contato com Deus, essa glória de Deus na vida dele, e ele voltou à vida. E por que eu conto isso? Quem tem uma experiência dessa com o Senhor, não consegue viver longe. Não consegue. Eu não morri na piscina, graças a Deus, mas um dia eu orando em casa, e tive a mesma sensação dessa criança, em que eu tive a visita de Jesus. Não vi seu rosto, mas o mesmo brilho que aquele menino dizia que viu, eu também pude ver. E quem tem uma experiência como essa com o Senhor, não consegue viver longe, irmão. Não tem outra alternativa. Quem esteve face a face com Ele, quem viveu uma experiência dessa, pode passar por decepções, pode passar por lutas, pode passar por momentos e altos e baixos, mas não tem outro lugar para estar, senão na presença de Deus. É a palavra de novo, é a resposta de Pedro, dizendo, Senhor, para onde nós iremos? Não tem lugar para ir, a não ser a Tua presença. Quantos amam o Senhor? Digam amém, por favor. Juízes, capítulo 13. Vamos aqui à leitura de Juízes 13. Juízes 13, verso 1. A palavra de Deus diz assim, Juízes 13, 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse, eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho.
Por isso tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra. Fala conosco nessa noite, usa meus lábios, minha vida, de forma profética, Pai, para falar a corações aqui, para fazer com que olhos se abram, Pai, para que possamos enxergar aquilo que não está claro diante dos nossos olhos, mas que hoje, Pai, possamos ter essa clareza, essa visão espiritual do mundo ao nosso redor, de circunstâncias à nossa volta. Deus, em nome de Jesus, usa meus lábios mais essa vez, para que a Tua palavra seja ministrada e alcance corações aqui nessa noite. Assim eu oro e te agradeço, te entrego a nossa vida em Tuas mãos, no nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Amém. Pode sentar. Nós temos, meu amado, minha amada irmã, um inimigo em comum. Nós precisamos entender que há uma guerra espiritual ao nosso redor. E que nessa batalha, nessa guerra espiritual, nós temos um inimigo que guerreia contra nós ferozmente, contra a nossa vida. Que inimigo é esse? 1 Pedro capítulo 5, verso 8. A palavra de Deus diz assim, 1 Pedro 5, 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, esse texto de 1 Pedro deixa claro para nós quem é o nosso inimigo, quem é o nosso adversário. E quem é o nosso adversário? O diabo, Satanás. Pedro diz isso claramente. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, ele anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, é o leão rugindo para assustar a sua presa, para que ele então possa devorar a sua presa. Então, nós somos nessa metáfora criada aqui por Pedro, o diabo é o nosso adversário, é o nosso inimigo, rugindo como leão, tentando nos assustar, tentando fazer de nós como presas, que ele vem para nos devorar, para nos tragar. Efésios capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo também, seguindo a mesma linha de pensamento de Pedro, ele também nos adverte sobre esses inimigos, sobre esse inimigo em comum que todos nós temos. Efésios 6,10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, bota o 12 para mim, por favor, Diácono. Bota lá o 12. Porque a nossa luta é o quê? Não é sangue e a carne. Então, os nossos inimigos não são esses. Mas sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, esse é o nosso inimigo. Esse é o nosso adversário. O diabo, Satanás, seus demônios, é o reino das trevas. Esses são os nossos inimigos. E nós, então, precisamos entender que nós estamos em guerra. E hoje eu quero aqui trazer a nós aqui uma arma de Satanás, muito comum, que ele usa contra nós, e que muitas vezes nós não percebemos. Porque ele, Satanás, quando ele vem guerrear conosco, ele não se apresenta de forma clara. Ele não se apresenta como o diabo, Satanás, o inimigo, chifre na cabeça, tridente nas mãos, dizendo: vim aqui para destruir você.
Ele não faz isso. Por isso, a guerra exige atenção, discernimento espiritual. Porque, como disse Paulo, esse inimigo, ele prepara armadilhas. Então, Paulo, ali em Efésios 6,10, ele diz lá: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Ciladas, armadilhas, coisas que não estão visíveis aos nossos olhos. Ele não prepara alguma coisa e a gente encontra lá uma placa dizendo assim: ó, armadilha de Satanás, sai daqui e se desvia. Não. Nós estamos andando pelo caminho e a armadilha, a cilada, ela nos pega desprevenidos, sem que a gente perceba, sem que tenhamos a percepção clara. E por isso, nós precisamos tanto estar ligados em Deus, estar em comunhão com Deus, a ponto de termos a sensibilidade para ouvirmos a voz de Deus, para que Ele possa abrir os nossos olhos em relação a estas ciladas que o diabo arma contra nós. Quem entende até aqui, diga amém, por favor. Precisamos entender que guerreamos contra um adversário. Seria fácil se nós víssemos o adversário. Se nós tivéssemos a clareza e a percepção a olhos nus dos nossos adversários. Mas, de novo, as estratégias que ele usa são disfarces, são armadilhas. Diz o texto sagrado, 2 Coríntios capítulo 11, verso 13, diz assim: porque estes tais, 2 Coríntios 11, 13, porque estes tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de quê, irmãos? De anjo de luz. Então veja, o príncipe das trevas se disfarça de anjo de luz. Então ele não se apresenta como ele é, mas ele usa disfarces para nos enganar. Ele usa de armadilhas para nos prender. Então, nessa guerra, você está enfrentando um inimigo que não se apresenta como seu inimigo, que não se mostra como o diabo, como Satanás, mas que ele se disfarça, que ele usa armadilhas, das quais a gente só percebe se tivermos o discernimento de espírito para perceber certas situações que vêm contra nós. E o que ele quer? Qual é a intenção de Satanás? Quando ele vem contra nós, qual a intenção do diabo? Bom, várias. A própria palavra de Deus diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, ele quer arrasar, destruir tua vida, acabar com você, te humilhar, te jogar na lama, enfim. Mas ele sabe que a primeira coisa que ele precisa fazer para que esse intento dele, para que esses intentos de Satanás sejam atingidos, é te afastar da comunhão com Deus. Então, de várias intenções que o diabo tem, a primeira e a mais sutil é lhe afastar de Deus. Porque ele sabe que se ele lhe afastar de Deus, nós viramos presa fácil. Se nós estivermos longe de Deus, então nós viramos presas fáceis. Então, a primeira intenção dele é te afastar de Deus. Porque quando ele te afasta de Deus, ele te afasta do propósito de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Me ajude a ministrar
Tem alguém perto de você? Diga assim: Deus tem um propósito na tua vida, irmão e irmã, em nome de Jesus. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma intenção com você, um propósito, um projeto, uma missão. Deus, você não é obra do acaso, mas Deus tem um propósito na sua vida. E quando Ele nos afasta de Deus, Ele nos afasta do propósito de Deus. E o propósito que Deus tem para a tua vida, não tenha dúvida, passa por incomodar as trevas. Então, quando Ele te afasta do propósito de Deus, quando Ele te afasta de Deus, Ele te afasta do propósito de Deus, você vira uma presa fácil e é menos um para atrapalhar, para se colocar no caminho dele, para atrapalhar os intentos de Satanás. E a gente pode perceber isso ao longo da própria história bíblica. Lá no Éden, por exemplo, a serpente, quando ela se apresenta, o que ela queria de fato? O que ela queria de fato, o que o diabo queria de fato, era afastar Adão e Eva de Deus, era quebrar o relacionamento e a comunhão. E foi isso que ele conseguiu fazer. Porque quando o homem desobedece a Deus, se afasta de Deus, vive não aquilo que Deus havia dito para ele viver, mas aceita as ofertas do inimigo, ele se afasta de Deus, eles se separam de Deus, o relacionamento entre eles e Deus é quebrado e o propósito de Deus é alterado na vida deles. Então, quando ele se apresenta lá no Éden, a intenção dele era simplesmente afastar Adão e Eva do propósito de Deus. Quando ele se apresenta em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus lá no deserto, o que ele queria era afastar Jesus do propósito de Deus. Ele veio para ser o Salvador. Ele veio para conquistar os nossos corações. E o diabo, então, aparece ali para tentar atrapalhar. E assim a gente pode andar pela Bíblia e olhar em vários momentos da história bíblica, Neemias, lá na construção dos muros, enfim, como eu falei, em vários momentos, em várias passagens bíblicas, nós podemos apontar isso. E uma coisa que a gente precisa entender é que Deus, para transformar o mundo, usa o que, irmãos? O que Deus usa? Isso tem sido repetido aqui nos últimos dias na Nova Vida do Moneró, e eu vou falar mais uma vez para você. Deus, para transformar o mundo, não usa anjos. Deus, para transformar o mundo, para alcançar a humanidade, para levar o evangelho, a mensagem de salvação ao mundo, Ele usa pessoas. A igreja é o corpo de Cristo que se move nessa terra, do qual Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. As mãos, os pés, os braços, o coração. Nós somos o corpo de Cristo, membros desse corpo. Então Deus, para alcançar a humanidade, Ele usa pessoas. E o diabo também usa pessoas. E nesse disfarce, porque o diabo, ele se fantasia, ele se disfarça de serpente, de leão, de anjo de luz, de Sambalate, de Tobias, de Pedro. Porque Pedro, Jesus vira para ele e fala: arreda-te, Satanás, porque você cogita as coisas do homem e não de Deus. Ele se fantasia de várias formas. Uma das maneiras que o diabo se fantasiou na Bíblia foi de Dalila. Um dos disfarces que o diabo usou chamava-se pelo nome de Dalila. Dalila entra na vida de Sansão para desviá-lo dos propósitos de Deus. Dalila entra na vida do Sansão para afastá-lo da presença de Deus. Juízes, capítulo 13, verso 1, a Bíblia diz assim, vou voltar à leitura.
os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Essa fase aqui de Juízes é uma fase em que o povo de Deus, eles viveram num ciclo em que eles desobedeciam a Deus, Deus permitia que lutas e dificuldades chegassem, que os inimigos prevalecessem, eles passavam então momentos de dificuldade, se arrependiam, se voltavam para Deus, se buscavam a Deus. Deus então os perdoava, levantava alguém para estar como juiz ali, como um libertador daquela opressão dos inimigos que ele vivia. Aquela obra era feita, o coração dele se arrependia, Deus então voltava a trazer um momento de paz, e quando entrava um momento de paz, eles de novo se desviavam, se afastavam, Deus de novo permitia que dificuldades acontecessem, e assim ficava nesse círculo. Desobediência, sofrimento, arrependimento, bênção de Deus, aí voltavam de novo a se converter. Quando tudo ficava em paz, eles desobedeciam novamente, Deus permitia dificuldade, e era essa a situação. Aqui, mais uma vez, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. Por isso, Deus os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Verso 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Estamos falando dos pais de Sansão. Manoá e a sua Manoá e a sua esposa. Manoá, pai de Sansão, sua esposa, ela era estéril e por isso não poderia ter filhos. Se tornaram os pais de Sansão. Então, em primeiro lugar, Sansão não era nem para estar vivo. Não era nem para nascer. Ele só nasceu porque Deus tinha um propósito na vida dele. Ele nasceu com uma missão. Por favor, olha para quem está do seu lado e convença quem está do seu lado. Diga assim, ó, você tem uma missão, irmão. Deus te deu uma missão. Está entendendo? Verso 3, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse, eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado, não beba vinho nem bebida forte e não coma nenhuma comida impura. Por quê? Porque era para ele ser consagrado a Deus. Verso 5, pois eis que você ficará grávida, dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Deus tinha um propósito na vida de Sansão. Deus tinha uma missão para Sansão. Deus tinha um propósito na vida dele. E eu não erro em dizer aqui para você que Deus tem um propósito na sua vida. Assim como tinha para a vida de Sansão, Deus tem um propósito para a sua vida. Mas quando nós olhamos para a vida de Sansão, o que eu percebo olhando para a vida dele é que, em muitos momentos, ele não valorizou aquilo que Deus tinha para a vida dele. Parece que ele nunca entendeu de verdade o propósito que Deus tinha para a vida dele. E ele não valorizou, não se separou como deveria, não se colocou como deveria para esse propósito de Deus, porque Deus tinha um propósito, disse que ele deveria ser consagrado, que ele deveria ser separado, que ele deveria ter consciência desse chamado, mas parece que ele nunca valorizou, exatamente como muitas vezes nós fazemos, irmãos. Será que você tem valorizado isso? Será que nós temos valorizado isso? Será que eu tenho valorizado aquilo que Deus me deu? O chamado de Deus para a minha vida? Você entende o valor disso? Os céus se movem, porque Deus tem um propósito para a terra, para aquela geração. Deus tinha um propósito para aquela geração, e o propósito de Deus para aquela geração de Sansão se cumpriria através da vida dele. Então ele nasce, porque Deus tem um plano para aquela geração, mas ele nunca valorizou aquilo que Deus tinha dado a ele, desde o ventre materno. Eu te consagrei desde o ventre.
Me ajuda, pergunta para quem está do seu lado. Você tem valorizado, irmão, o propósito de Deus na tua vida? Como é que você tem vivido? Como você tem vivido? Você tem valorizado o projeto de Deus na sua vida? Você tem se dedicado a esse projeto? Entende? Deus tem um plano na tua vida. Esse plano para você vai exigir, a Bíblia falou, olha aqui, ó, não toma bebida forte, ele vai ter um voto, ele vai ser nazireu, ele vai ter que estar separado, ele vai ter que ser diferente. Ele tem que ter uma vida diferente, ele não vai viver igual a todo mundo, ele vai viver uma vida diferente. O mundo inteiro está lá curtindo, vivendo, regalando-se nos prazeres, na alegria. Mas Deus tem um propósito na minha vida. Jesus, com os discípulos e orando para eles, diz assim: por vocês eu me santifico. Estou falando de Jesus. Jesus vira para os discípulos e diz assim: por causa de vocês eu me santifico. Eu abro mão, eu tenho uma vida para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do meu Pai. Nós estamos aqui, irmãos, para cumprir um propósito, para fazer a vontade de Deus em nome de Jesus. Você não nasceu por acaso. Deus tem um plano, um projeto na tua vida. Isso talvez vai exigir de você. Talvez vai cobrar um preço seu. Mas olha isso. Olha o privilégio disso, de você estar lá na agenda de Deus. De nós estarmos lá participando, fazendo parte desse projeto de Deus. Eu não vim aqui para viver o conforto, não, irmãos. Eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Entende isso? Eu estou aqui nesta terra para cumprir a vontade do meu Pai. Tudo o que eu faço é para a glória de Deus. Tudo o que você deve fazer precisa ser para a glória de Deus. Curtir a gente curte no céu. Aí vai ter eternidade. Aqui estamos para cumprir um propósito de Deus, que exige, que cobra, mas nós precisamos viver isso. Então, mais uma vez eu pergunto, será que nós temos valorizado o projeto de Deus, o propósito de Deus na nossa vida? Porque o que eu vejo na vida de Sansão é que ele nunca valorizou, ele nunca se separou, ele nunca viveu plenamente o projeto de Deus, o propósito de Deus. Por vários momentos e por várias passagens na vida dele. Até que, a história é longa, você depois pode ler aí a partir de Juízes 13, toda a história de Sansão, e você vai ver ele se envolvendo com coisas que ele não deveria se envolver, tocando em coisas que ele não deveria tocar. Parece que ele foi levando a coisa de brincadeira. Nunca levou a sério. Então chega o momento dele se envolver com Dalila. E de novo, Dalila entra na vida dele como o diabo vai lá e usa Dalila para tirar Sansão do propósito de Deus, para afastar Sansão dos planos de Deus. O diabo queria apenas isso, irmão. O diabo sabia que a força de Sansão era estar na presença de Deus. E ele sabia que se ele conseguisse afastar Sansão de Deus, então a força de Sansão se esvaía, acabava. Então era tudo que ele queria, afastar Sansão de Deus. Esse era o plano diabólico. Sansão não percebeu. Se deixou envolver pelos prazeres. Juízes capítulo 16, verso 4 diz assim. A gente já está aqui no momento onde Sansão vai se envolver com Dalila. Juízes 16, 4. Depois disto, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim, e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Veja, primeira coisa, se o diabo vai trazer alguém, se o diabo vai usar alguém, ele vai escolher bem quem ele vai usar para tentar fazer você cair. Quando o diabo tentou pegar um dos discípulos de Jesus, ele tentou Pedro, irmão.
Jesus vira para Pedro em Mateus capítulo 16 e diz para ele: arreda-te, Satanás. Jesus lá na frente, quando está falando para ele que ele iria traí-lo, que ele iria negá-lo, ele diz assim: olha aqui, Pedro, o diabo te peneirou, mas eu intercedi ao meu Pai por você. Ele queria era o Pedro. Ele queria aquele que estava mais próximo. A gente precisa ter muito cuidado, com os olhos abertos, para perceber essas artimanhas e esses ataques de Satanás contra a nossa vida, que às vezes nós não vemos, não percebemos. E ali, veja, o Sansão se apaixonou pela Dalila. Devia ser a mais bonita da turma. Aí ele se apaixona por ela. E ela começa então num jogo de mexer com as emoções e o sentimento do Sansão, dizendo: você não me ama. Se você me amasse, você não teria segredos comigo. Ela começa nesse jogo com ele. Verso 16, Juízes 16. Ela o importunava e o pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Ela vai nesse jogo: você não me ama, se você me amasse você contava, qual é o segredo da tua força, por que você não me fala? E ele está ali brincando com ela, e se você for lendo a história, ele vai brincando: olha, se me amarrar com 7 cordas, olha, se fizer isso, olha, se fizer aquilo, e ele vai ali brincando, achando que ele está no controle. Não se brinca com pecado, não se brinca com o diabo. O diabo, vosso adversário, ele é nosso inimigo, irmãos. E ele veio para roubar, matar e destruir. Os intentos dele são de destruir a nossa vida. Eu quero a graça de Deus sobre a minha vida, eu quero o propósito de Deus na minha vida, eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Aí ele diz, então, Juízes 16, então ele, 17... Então ele contou o seu segredo dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais essa vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. Satanás é o Satanás. Você está entendendo? Você entende o que o diabo faz? Ele pega, ele faz com que ele durma. Jesus disse que nós precisamos estar vigilante, alerta, com os olhos abertos. Olha para quem está do seu lado e fala: acorda, irmão, em nome de Jesus Cristo. Você não está vendo o que o diabo está fazendo? Você não está percebendo o que Satanás está preparando? Meu Deus, abra os olhos. Abra os olhos. É o diabo que tem trazido pessoas para a tua vida aí, ó. Cuidado com quem o diabo está colocando ao seu redor. Cuidado com quem o diabo está trazendo para a tua vida. Cuidado com quem você está colocando dentro da sua casa. Cuidado com quem você está abrindo o seu coração. Cuidado com quem você está confiando, porque muitas vezes o diabo se disfarça de anjo de luz. Cuidado. Aí Dalila faz Sansão dormir. Dá vontade de chorar, irmão. Dalila faz Sansão dormir. Aí Sansão dorme no colo dela. Ó, dorme no colo dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças. E assim começou a subjugar. Sansão havia perdido sua força. Essa frase é terrível. Sansão havia perdido suas forças. Não sabia que o Espírito já tinha o deixado. Infelizmente, irmãos, aí sabe o que é a primeira coisa que o diabo faz quando pega Sansão e que ele já não tem mais forças? Fura-lhe os olhos.
para deixar cego. Minha oração hoje é que Deus abra os seus olhos, em nome de Jesus Cristo, para que a gente enxergue, irmãos, para que a gente tome cuidado com as pessoas que entram no nosso caminho, com aqueles anjos de luz que parecem que vêm para nos ajudar, mas que na verdade querem apenas cortar o seu cabelo, tirar a sua força e te afastar de Deus e destruir o propósito de Deus na sua vida. Abra os olhos para que você enxergue. Às vezes tem gente do nosso lado que está só ali como um enviado do inimigo de Satanás para roubar a paz, para roubar a alegria, para roubar a força de Deus em nosso coração, para nos afastar da presença de Deus. E como ele age? Como ele age? Muitas vezes assim, nos encantando, nos mostrando prazeres que nós nunca experimentamos, coisas que parecem boas, não tem nada a ver. O pessoal pensa que não tem nada a ver, é coisa de agora. Irmão, isso é bobo, o negócio de não tem nada a ver começou lá no Éden. Foi o diabo. Ah, não pode comer da árvore. Aí o diabo vira e fala, tem nada a ver, irmão. Tem nada a ver, pode comer sim, não vai morrer nada. Entende? Próximo que chegar para você e falar assim, isso não tem nada a ver. Tem uma música, na época que a gente liderava a juventude, eu e Patrícia, que falava assim, chuta que é laço. Fala para quem está do seu lado, chuta que é laço, irmão, em nome de Jesus. Chuta que é laço, cara. Aí vem para te destruir, vem para acabar com a tua vida, vem para acabar com o seu ministério, vem para acabar com a tua família, vem para acabar com os seus sonhos. É assim que Satanás faz, irmão. Eu não quero. Eu quero o propósito de Deus na minha vida. Tem nada melhor do que isso. Nós estamos falando isso aqui desde o início. Não tem nada melhor do que isso. De estar na presença de Deus, de estar andando nos caminhos do Senhor. Isso é a coisa mais preciosa que nós temos. Então a gente precisa abrir os olhos. Nós precisamos pedir a Deus para que Ele abra os nossos olhos, para nos dar discernimento, para a gente perceber aqueles que estão entrando no nosso caminho apenas para nos desviar, apenas para nos afastar. Aí aquele jovem que estava ali na presença de Deus, servindo a Deus com tanto amor, com tanto carinho, Deus, você nasceu para isso, Deus te separou para isso. Mas aí o coração se apaixona. E aí se desvia, porque quando o coração se apaixona, irmão, meu Deus, aí é difícil trazer de volta. Mas eu conheço um Deus que quebra grilhões, que quebra cadeias, que quebra amarras, e que hoje aqui está abrindo olhos para que você veja as estratégias do diabo, do inimigo, querendo roubar teu coração, querendo te afastar da presença de Deus, para que você abra os olhos para ver o mundo espiritual ao teu redor. Eu oro hoje para que Deus abra os seus olhos para que você veja, para que Ele permita você ver o mundo espiritual ao teu redor, situações das quais você não está conseguindo enxergar, e que Deus precisa te mostrar, para que você abra os olhos, e para que você interrompa isso. Pastor, como eu interrompo isso? Colocando a tua vida nas mãos de Deus, dizendo para Ele, Senhor, em nome de Jesus, me tira daqui, como o salmista diz, eu clamei ao Senhor para o socorro, e Ele me tirou de um tremedal de lama, Ele me resgatou e pôs os meus pés sobre uma rocha. Deus é esse que está pronto a nos resgatar, a nos tirar da lama e a nos colocar sobre uma rocha firme, em nome de Jesus Cristo. Mas você precisa dizer para Ele, Senhor, me tira desse laço, me tira dessas amarras, me tira dessa armadilha, que talvez você já tenha caído nela. Mas Ele nos tira. Como o salmista diz, assim como Ele livrou, Ele quebrou o laço do passarinheiro. É como eu já preguei aqui certa vez sobre esse salmo, quando eu digo que
o laço do passarinho. Então veja, o laço já tinha pego o pássaro. Mas aí ele quebrou o laço, para que você pudesse fugir. Em nome de Jesus, que Deus quebre laços hoje aqui. De quem já estava preso e que hoje vai estar sendo liberto, em nome de Jesus Cristo. Para isso você precisa dizer para Ele: Senhor, abra os meus olhos. Se tem alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar, então abra os meus olhos. Abra os meus olhos espirituais. Quebranta meu coração, porque a gente vai ficando com o coração duro. A Bíblia diz isso, cuidado para você, lá no livro de Hebreus, a Bíblia fala sobre isso. Cuidado para você não ficar com o coração enrijecido pelo pecado. Talvez eu tenha errado aqui na palavra. Mas o coração duro pelo pecado. Para que seu coração, para que a sua mente não fique cauterizada a ponto de você não mais ser sensível para ouvir a voz de Deus. Que hoje haja sensibilidade no seu coração para você ouvir a voz de Deus. Para você ouvir a voz do Senhor te chamando para sair dessa armadilha. Para te oferecer socorro. Para te oferecer livramento. Para dizer para você que ainda não é tarde. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e mostrar para você, para que você abra os olhos. Para que a gente busque a Deus de uma forma que eu tenha a capacidade de ter esse discernimento de espírito, que é um dos dons do Espírito Santo, que vem para nos dar a capacidade de percebermos esses ataques do inimigo. A palavra de Deus diz que Paulo está pregando numa das cidades, e tem uma jovem do lado dele, e a jovem está dizendo assim, ouçam esse homem, porque o que ele fala é verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo um dia vira e ele tem o discernimento de espírito de falar assim: essa mulher está falando isso através de um espírito maligno. E ele repreende o espírito maligno. Ele repreende. E aquela menina é liberta naquela hora. Paulo teve o discernimento de espírito de perceber que um elogio não vinha de Deus, vinha do diabo. E se tem alguém que gosta de inflar o ego, é o Satanás. Gosta. Você é bom. Você é o cara. Você é lindo. Você é maravilhoso. Você é maravilhosa. Como armadilha. Abra os olhos, irmãos. Cuidado quem você está colocando do seu lado. A única intenção de Satanás é nos afastar da presença de Deus. Porque ele sabe que longe de Deus, nós perdemos a nossa força. Oremos para que Deus guarde o nosso coração. Oremos para que Deus abra os nossos olhos. Oremos para que Deus nos dê o discernimento de espírito, de percebermos quem nós estamos colocando do nosso lado. Porque esses podem ser agentes de Satanás para nos desviar do propósito de Deus. Você entende isso? Diga amém, por favor. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Para Deus guardar a nossa vida. Para Deus guardar seu coração. Para Deus guardar o nosso coração. Para Deus nos resgatar. Para Deus nos afastar. Para Deus abrir os nossos olhos, para que tenhamos a capacidade de perceber as armadilhas contra nós, que vêm para nos afastar da presença de Deus, para nos afastar dos caminhos do Senhor. Que Deus guarde o nosso coração de paixão errada, porque a Bíblia diz que Sansão se apaixonou por Dalila. Que Deus guarde o nosso coração de paixão errada. Em nome de Jesus. E se você já caiu numa armadilha dessa, que Deus te tire, te resgate. Você vai dizer para Ele: Senhor, me tira daqui, Pai. Me tira daqui, me resgate dessa armadilha que eu caí. Porque Deus é poderoso
para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus pode fazer. Então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. E hoje você vai orar. Você vai orar dizendo para Ele. Talvez a sua oração seja: Senhor, me salva, me tira daqui. Eu caí nessa armadilha, me tire daqui, Senhor. Eu me arrependo de não ter te ouvido, de não ter dado ouvidos àqueles que me avisaram, àqueles que vieram como instrumentos do Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Talvez a sua oração vai ser: Senhor, em nome de Jesus, abra os meus olhos para que eu perceba o que está acontecendo à minha volta. Abra os meus olhos para que eu veja aqueles que estão sendo instrumentos enviados pelo inimigo, por Satanás, para tentar me afastar do teu propósito. Talvez a sua oração vai ser: Senhor, eu quero viver o teu propósito na minha vida. Eu quero viver, a Deus, aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Eu quero a tua vontade. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Faça-se a tua vontade na minha vida. Peça isso a Ele nessa noite. Faça-se a tua vontade na minha vida, Senhor, em nome de Jesus. É a tua vontade que eu desejo, é a tua vontade que eu quero. São os teus planos que eu desejo para a minha vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Ore nessa noite. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar com tua glória, com tua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Peça isso a Ele. Enche-me de ti. Em nome de Jesus, Pai. Declare: Tu és Enche o nossa pão. vida. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar com tua glória, com tua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos? Pra onde iremos nós? Pra onde iremos nós?
outro lugar, Pai. Não há outro lugar, Senhor. Só a Tua presença, Deus. Só a Tua presença, Senhor. Coloca-nos nesse lugar, Pai, de proteção. Coloca-nos nesse lugar aonde estamos seguros, aonde estamos protegidos, aonde estamos guardados por Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Guarda a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Guarda nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Não há outro lugar, Pai, que não a Tua presença, Deus, em nome de Jesus Cristo. É o lugar que queremos estar. É o lugar de proteção. É o lugar onde estamos guardados, protegidos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Por isso, toma a nossa vida em Tuas mãos. Toma a nossa vida, toma a nossa vida. Proteja-nos, Deus. Aleluia. Nós Te louvamos. Nós bendizemos ao Teu nome, Pai. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos. E pedimos que o Senhor abra os nossos olhos. Você pode colocar a mão nos seus olhos assim, você consegue fazer isso? Coloca a mão nos seus olhos assim. Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu veja, Pai. Não me deixa cego, não me deixa cega, Pai. Mas me ajude a enxergar o mundo espiritual ao meu redor, em nome de Jesus. Abre os meus olhos para que eu veja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Não me deixa ser enganado. Peça isso a Ele. Diga: Senhor, não me deixa ser enganado. Não me deixa ser enganada, em nome de Jesus. Mas que eu tenha a capacidade de discernir e de perceber os ataques do inferno contra a minha vida. Eu oro pelo Teu povo e peço a Tua bênção sobre Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém. Você pode dizer graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor nosso Deus nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Você entende a seriedade dessa guerra, irmão? Você entende a seriedade dessa guerra? O perigo que é quando nós não percebemos, quando a gente só abre os olhos quando tudo já se perdeu. Perceba, abra os olhos e veja, nós estamos numa guerra e é Deus que vai guardar a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Queria orar para que você tenha uma semana de paz, uma semana de vitória. Que essa semana seja uma semana abençoadíssima de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Que semana que vem você chegue aqui com seu coração feliz e alegre, porque Deus fez grandes coisas na sua vida ao longo dessa semana, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abençoa quem está do seu lado. Fala que Deus abençoe tua vida, irmão, em nome de Jesus. O que você quer abençoar a vida do teu irmão aí, ó? Diga para ele aí, ó. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Que você tenha saúde e paz, em nome de Jesus. Amém. Que você chegue aqui domingo que vem com um dízimo gordo para dar aqui na igreja, porque Deus vai abrir a porta e abençoar a tua vida. Recebe essa palavra aí, amém, irmão? Em nome de Jesus. Seja uma semana de bênção para você. Dê a mão a quem está do seu lado e ora por quem está do seu lado, pedindo a Deus, Senhor, abençoe a nossa vida, abençoe a nossa semana. Dá-nos uma semana de paz, de vitória, em nome de Jesus. Deus, assim nós oramos, para que tenhamos uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, uma semana feliz, em nome de Jesus. Eu oro pelo teu povo, pedindo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do doce e santo Espírito de Deus estejam sobre a nossa vida a cada dia dessa semana, em nome de Jesus Cristo. Abençoando a nossa vida, derramando a tua bênção e a tua paz sobre nós. Obrigado, Pai. Eu te louvo, te agradeço, coloco a nossa vida em tuas mãos e peço a tua bênção sobre cada um aqui nessa noite, Pai. Te agradeço por esse momento e peço que nessa hora o Senhor nos leve debaixo da tua proteção e da tua paz. Obrigado, Pai. Abençoa teu povo,
E eu peço a tua bênção sobre teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Você pode dizer amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Dê um abraço em quem está do seu lado. Diga: Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você de casa também. Deus abençoe sua vida. Semana de paz e de vitória para você aí também. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.